Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica, que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente, e declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus, e queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida nos abrirá caminhos, nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito, nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. E era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar a sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site www.vinicius7.com.br, e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus, certo? Que nada venha impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus, o que estamos passando, o que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora
com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje, 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também é espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino, totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é: pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar se comparando àquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade. Você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida, mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus. Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não, você
está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe. Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo. Toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco. A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso.
Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com um propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque como o ser humano, ele é influenciável. É fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada, teus negócios estão bagunçados, porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos, por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla as suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, para ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa, ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, te apresento o meu filho, aí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco o meu filho diante de ti, peço que o Senhor proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim: ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida. Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas suas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade. Esse vídeo vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade, esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia cheio de compromissos. Antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo.
Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o devocional 1 e esse é o devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui a oração que eu faço, cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses 2 livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher, e tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre e se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética, viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós Te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra do Salmos 4. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós pedimos, libera respostas, libera direções, nos mostra o caminho, que a luz de Jesus Cristo possa nos mostrar o que fazer, como fazer e até mesmo a quem nos conectarmos. Te pedimos, ó Pai, traga clareza em nosso caminho, traga vida. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e pedimos, enche a nossa vida, enche a nossa casa com a glória de Deus, com a presença de Deus. Desfaça agora, Pai, todo o cansaço, todo o desânimo, toda luta e combate na mente, que cesse, que as brigas cessem nesse lugar e que entre a vida de Deus, que o poder de Jesus Cristo entre nessa casa, entre nessa vida. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a dor da alma, leva embora a depressão, leva embora as angústias, leva embora a insônia, leva embora as perturbações, leva embora os combates desnecessários da vida dessa pessoa e traga para ela sabedoria, traga para ela alegria do Espírito Santo e serenidade para tomar as melhores decisões. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor, Senhor. Graças te damos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus vai falar com você muito hoje. Você que entrou agora nessa oração, tem uma palavra de Deus aqui para você e no final eu quero fazer uma oração especial. A minha oração de hoje é pela resposta de Deus, como a gente está orando toda essa semana, mas é também para que haja paz dentro da tua casa. Quando não há paz dentro de uma casa, as decisões que são tomadas, elas acabam sendo afetadas por essa falta de paz, pela perturbação. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. Há pessoas que, se pensassem um pouco mais, não tomariam algumas decisões de forma tão precipitada, de forma tão equivocada. Por isso, eu quero que hoje, através dessa palavra, você receba paz. Nós vamos orar também no final e eu creio, seu lar vai ser visitado pela presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali estará Ele no meio deles. Nós estamos aqui reunidos num tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de busca e cremos que a presença do Senhor está aqui. Quero pedir para você que está entrando agora aqui nessa oração, que mande para 10 pessoas que você queira muito que essas casas, essas famílias sejam abençoadas. Manda aí para filhos, para nora, para genro, manda para o sogro, para a sogra. Compartilhe essas orações no nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto bíblico para você. Apocalipse 3, verso 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje eu quero falar sobre não deixar o medo te vencer, mas você se concentrar no que Deus te chamou. Quando o medo, ele tenta governar a nossa vida, ele tenta também nos tirar a nossa atenção, nos distrair do que Deus nos chamou para fazer. Existe uma luta maior do que você imagina para que você não faça o que Deus quer que você faça. Ao contrário, para que você saia da direção de Deus, para que você saia do propósito do Senhor.
Deus está falando, mas o ruído está impedindo você de ouvir. Aí você diz, como assim ruído? Nos rádios de antigamente, você sintonizava, não de forma automática, você sintonizava com um botão até chegar na estação certa. Enquanto você não chegasse à estação certa, ele ficava chiado. E mesmo que você estivesse bem próximo do ponto daquela estação de rádio, você tinha que sincronizar até encontrar a estação e ficar sem ruído. Aqui nesse mundo tem muito ruído, tem muito barulho. Problemas, relacionamentos, críticas, redes sociais. É muita coisa, são muitas vozes, é muito ruído. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos desconectar dos ruídos. Por isso que Jesus disse, quando você quiser falar com o Pai Celestial, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que a Bíblia fala sobre fechar a porta? Porque fala que você precisa fechar a porta para as distrações. Ninguém interromper você, ninguém lhe atrapalhar, nenhuma outra voz falando com você naquele momento. Nós precisamos aprender a silenciar as muitas vozes. Agora inventaram um fone onde você coloca esse fone no seu ouvido e não importa se você estiver num avião a 10 mil pés de altura, sabe, aquele fone, ele faz com que você diminua muito o ruído externo. Então, sabe, você consegue tapar os ouvidos, pelo menos, talvez 80%, 90% do ruído externo. Então, ainda que você esteja num carro barulhento ou num avião, seja onde for, você consegue silenciar quase a zero os ruídos externos. Isso ajuda para você dormir, isso ajuda para você se concentrar. Bem, e quando se trata da voz de Deus, nós precisamos tirar aqueles ruídos e nos conectar com Deus. O estresse do dia a dia é um ruído e isso afeta o seu corpo, os seus órgãos. O estresse afeta a sua pressão, o seu nível de açúcar no sangue. O estresse afeta tudo em você. O estresse, ele é um destruidor silencioso. Ele gera problemas como ansiedade, criando todo tipo de ansiedade. Ansiedade é você estar preocupado por aquilo que ainda nem aconteceu. Você está ansioso por coisas que você não está vivendo ainda. Então você fica pensando, será que vai dar certo aquele negócio? Será que vão aceitar minha proposta? Será que eu vou conseguir resolver aquele problema? Será que vai dar certo as coisas para o meu filho? Será que nessa mudança, nesse tempo novo que eu estou vivendo, as coisas, sabe, vão ser tranquilas, vão ser pacíficas? Bem, a ansiedade é um ensaio mental. É um ensaio mental. E se isso não acontecer? E se aquilo acontecer? Tudo isso vem do ruído. O inimigo sabe que se você se concentrar, você será imparável. Ele sabe quando você consegue silenciar as outras vozes, você consegue estar conectado. Então ele envia distrações para a sua vida. E quanto maior a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra, maior são as distrações contra você. É por isso que você tem que se conectar com Deus. Você tem que se conectar com Deus para que nenhuma outra distração possa ter poder sobre a sua vida. Elias já havia feito descer fogo do céu. Lembra quando ele estava com os profetas de Baal e os de Azera no Monte Carmelo? Bem, ele conseguiu silenciar aqueles falsos profetas, mas Elias teve um desgaste emocional muito grande ali. Ele teve, sabe, um gasto muito grande de força. E para onde Elias foi, ele subiu a um outro monte. E ali naquele outro monte que ele subiu, ele colocou a sua cabeça
entre os seus joelhos e ali clamou a Deus para que viesse chuva. Eu quero que você entenda que Elias voltou para o lugar aonde ele experimentou Deus pela primeira vez. Sabe, quando nós estivermos cansados, eu já estive muitas vezes cansado de lutas, de problemas, de desafios, de, sabe, situações de nos tirar do sério, e sempre eu voltei ao lugar, sabe, que eu recebi de Deus pela última vez. E esse lugar é a oração. A oração, ela nos aprimora, a oração nos alinha, a oração nos reconecta, a oração nos ajuda, a oração tira o fardo pesado do mundo de cima de você. Ela consegue tirar de você aquela preocupação, ela consegue tirar de você aquele nervosismo, ela consegue tirar de você aquilo que está perturbando a sua vida. Sempre que você estiver sob ataque, volte a esse lugar quando você experimentou Deus pela primeira vez. Existem certos ruídos que foram enviados apenas para distraí-lo do mandamento que Deus lhe deu. Porque quando há ruído na sua vida, fica cada vez mais difícil discernir exatamente o que Deus está falando, o que é certo, o que é errado. Você não sabe se deve ir para a direita, se deve ir para a esquerda, você não sabe se é um amigo que está próximo de você ou sentado na mesa, ou se é um inimigo. Você tem o poder dentro de você de silenciar o ruído. Você tem o poder dentro de si, pela graça de Deus e pela presença do Espírito Santo, para silenciar o ruído. Deus não silenciou o ruído de dentro de Elias. Elias silenciou esse ruído, dobrando os seus joelhos e colocando a cabeça entre os joelhos, apresentando sua vida diante de Deus. Steve Jobs disse que é preciso trabalhar para clarear os pensamentos. O que a Bíblia nos diz? Para alcançar a paz e a tranquilidade é preciso de esforço. É preciso trabalhar para clarear os pensamentos. Caso contrário, as decisões tomadas serão influenciadas por ruídos e incertezas. Você pensa que Deus não está falando e na verdade Deus está falando. Mas é tantas vozes, é tantos ruídos que estão impedindo você, sabe, de clarear aquilo que Deus está falando com você. Por isso, em vez de você ficar respondendo todo mundo, em vez de você ficar vendo tudo, em vez de você ficar, sabe, em vários lugares ao mesmo tempo, você tem que se concentrar em Deus. Você precisa se concentrar em Deus. Apenas isso. Talvez, sabe, você esteja no corredor de um hospital, está intercedendo para alguém que está muito doente, e vem muitas vozes falando que você vai ficar desamparado, vem muitas vozes dizendo que você vai perder, vem muitas vozes dizendo que as coisas vão ficar mais difíceis, e eu venho lhe dizer, dobre seus joelhos aonde você está e fale com Deus. E você vai conseguir silenciar todas as vozes que estão gritando, chamando a sua atenção para te perturbar e para te tirar da presença de Deus. Você precisa decidir quem você permite que invada o seu espaço. Quem entra na sua cabeça, nubla o seu julgamento e influencia o seu pensamento. A Bíblia nos diz nos Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos que nós temos que silenciar tudo que está à nossa volta, para escutar apenas o que Deus está dizendo. Sabe, eu compartilhei com as pessoas, e às vezes, como eu tenho uma equipe muito grande, como eu tenho muita gente que me acompanha, às vezes querem mandar na minha vida. E a maneira de eu silenciar tudo isso e saber o caminho certo é me ajoelhar e falar com Deus e ficar a sós com Deus. Uma das coisas que mais eu amo e me recalibra por dentro, me recalibra, me reposiciona, sabe, é fechar a porta e ficar orando a Deus, sozinho, no silêncio, sabe, e ali buscar o fortalecimento espiritual, buscar a direção de Deus para a minha vida, o que fazer. Já teve vezes, sabe, que eu entrei na presença de Deus, já com decisões quase que tomadas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando eu entrei na presença de Deus, o Senhor me desarma, o Senhor tira de mim aquele pensamento, o Senhor, sabe, muda a minha rota, me redireciona. Por isso, você não pode gastar energia
tentando arrastar pessoas que não querem ir com você. Isso está distraindo você, porque você está tentando, fazer com que pessoas lhe acompanhem, sendo que você tem que se concentrar na direção que Deus está lhe dando. E eu posso dizer, outra coisa que é um fator de distração é o medo. O medo constante, embora seja uma emoção, ela cobra um preço muito alto. O preço da sua saúde, o preço das decisões. Quando você está com medo, você só enxerga o lado negativo. E isso afeta N decisões da sua vida. Por isso que você tem que se concentrar em Deus. Você precisa aprender a ter foco na presença, foco em Deus, e o Senhor te capacitará, o Senhor te ajudará. Eu vou dizer uma coisa para você, não confie apenas na experiência, não confie apenas na experiência dos outros ou na sua, confie na voz de Deus. A experiência pode errar. Eu estava vendo uma série de entrevistas com pessoas que são muito bem-sucedidas e cada uma tinha uma direção. E para um deu certo de uma maneira, para outro deu certo de outra maneira, para outro deu certo de outra maneira. Agora, a maneira que sempre vai dar certo é a maneira de Deus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários. A maneira que sempre vai dar certo é a maneira de Deus. Essa não vai falhar nunca, gente. Amém? Essa não vai falhar nunca. Nunca. A maneira de Deus nunca vai falhar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? E olha, eu quero convidar você. Estamos agora nas últimas vagas para a Escola de Profetas que teremos em janeiro. Deixa eu ajudar você a tomar decisões certas na sua vida. Em janeiro nós teremos uma Escola de Profetas em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Estará comigo, inclusive, preletores do exterior. Vai ser algo maravilhoso, vai ser incrível. E Deus tem colocado no meu coração de ajudar as pessoas a tomar a decisão certa. Mas como que vão tomar a decisão certa? Se tem um monte de gente dizendo vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, e deixa isso, e larga aquilo, e pega aquilo. Não, você tem que ouvir a Deus. Nós teremos essa escola, estamos agora nas últimas vagas, não sei se restam cerca de 15% ou 20% das vagas, provavelmente até amanhã de manhã, no final da oração da manhã, ou talvez antes, eu não sei. Encerra essas últimas vagas, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Eu quero convidar você, se você quer participar. O que é a Escola de Profetas? É um evento que eu já tenho há quase 8 anos, onde eu tenho ensinado pessoas do Brasil e do exterior a ouvir a Deus. Eu não dependo de mim mesmo para que esse evento seja um sucesso, porque foi Deus que me deu a direção lá no início, e eu tenho seguido isso. E creio que vai ser uma grande bênção. Começar o ano aprendendo sobre como tomar decisões acertadas, você entrar num ambiente profético, receber uma inspiração de Deus, ter uma perspectiva diferente das coisas. Por isso eu quero convidar você. O link está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Você clica lá e faz a sua inscrição. Estamos, volto a dizer, nas últimas vagas agora, certo? Pode acabar hoje ainda, ou pode acabar amanhã, durante a oração da manhã ou no final da oração, certo? E esse é meu convite para você. Se o Senhor tocar no teu coração de estar com a gente, vai ser um grande prazer em nome de Jesus. Vai ser em janeiro, dia 9 e 10 de dezembro, certo? Em São Paulo, ok? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Em nome de Jesus Cristo, manda aí essa oração e compartilha para 10, amém? Amigos, parentes, pessoas próximas, filhos. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás.
A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Volto a dizer, eu vou fazer uma oração especial por grandes respostas, como nós estamos orando aqui, mas eu vou fazer uma oração também pela paz no teu lar, certo? Um lar perturbado faz as pessoas tomarem más decisões. Então, nós vamos orar pela paz, você vai buscar essa paz de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Só Jesus Cristo tem paz genuína e plena. Eu tenho dito isso para as pessoas. O que Jesus tem, não tem mais nada nesse mundo que tenha. O que Jesus tem, não tem nada nesse mundo. A salvação está em Jesus. A libertação está em Jesus. Acredite, coloque a sua fé em Jesus. Amém? Não coloque a sua fé em mim. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele não falha. Ele não falha. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toque-os com o teu poder agora e com a tua graça. Oramos e pedimos grandes respostas do Senhor. Oramos para que o Senhor traga resposta sobre decisões importantes que temos na nossa vida, sobre o que fazer em situações que enfrentamos, Pai, com pessoas que lidamos, com problemas que precisamos resolver, pessoas que estão orando junto comigo e pedindo a sabedoria de Deus, pedindo a direção de Deus, pedindo a confirmação de Deus. Meu Pai, toque-os com o teu poder agora, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que todo atrapalho do inimigo na vida dessa pessoa saia agora do caminho dela. Toda perturbação, toda aflição saia do caminho dela. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória ao seu lar. Abençoe, proteja. No nome de Jesus, abra portas. Traga avanço, traga rompimento. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, pelos livramentos do Senhor. Oramos, Pai, por um avivar, oramos por um destravar, oramos por um romper do Senhor na vida dessa pessoa. Um romper do Senhor na casa dela, na família dela, em tudo que estiver ligado a ela, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor coloque a mão. Pedimos que o Senhor intervenha. Pedimos, Pai, que essa vida venha a ser tocada por Ti agora, venha a ser tocada pela Tua presença poderosa, Pai. No nome de Jesus Cristo, visita, Pai, agora. Visita com Teu poder, visita com a Tua graça, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. Nós pedimos a intervenção do Senhor, pedimos um milagre do Senhor na vida dessa pessoa, na sua casa, em tudo que diz respeito a ela, no nome de Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus Cristo, visita, meu Pai, com intervenção, com milagre, com sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro para que as brigas acabem, as perturbações saiam da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, pedimos o avanço do Senhor, pedimos que o toque do Senhor
O toque do Senhor seja sobre essa pessoa, o toque do Senhor seja sobre sua casa, o toque do Senhor seja sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Libera do teu poder, Espírito Santo. Libera da tua graça, Espírito Santo. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Pedimos uma visitação do céu. Pedimos um avivar do Senhor dentro dessa casa. Oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, à vida de Jesus Cristo. Que a glória de Deus entre nesse lugar, que a glória de Deus toque nessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abra caminhos para ela. Essa pessoa que está orando, nós invocamos o nome de Jesus. E que ela veja a glória de Deus no caminho dela, que ela veja o toque de Deus na vida dela, que nunca mais a sua vida seja igual. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais e que o Senhor te sustente, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Deus abençoe a todos.